Você é enganado todos os dias e não sabe. Por isso, antes de querer comprar uma câmera fotográfica ou trocar por um modelo mais nova ou melhor, você precisa saber a importância de entender o significado das especificações técnicas da câmera. É como você entrar numa dieta e não conhecer os ingredientes ou as informações nutricionais dos produtos que você vai consumir. O que é um alimento calórico, o que é um produto com muito ou pouco açúcar, sódio, gordura, proteína, etc. A mesma coisa é a câmera fotográfica. E me impressiona a quantidade de pessoas que compram uma câmera sem conhecer as especificações técnicas dela. Inclusive, fotógrafos. Esse é um daqueles vídeos que eu faço aqui no canal, que eu faço uma pesquisa e eu não encontro nenhum vídeo semelhante aqui na internet. E que eu gostaria de ter visto quando eu estava lá no início, começando na fotografia. Se alguém já fez, eu não cheguei a encontrar. E foi assim que eu comecei na fotografia. Sabia que eu precisava de uma câmera fotográfica melhor do que eu já tinha lá naquela época, em 2007, que era uma Canon PowerShot A200 ou 220, se eu não me engano. Quando eu comecei a pesquisar sobre câmeras fotográficas, percebi que eu precisava antes aprender a fotografar e me levou a comprar a minha primeira câmera profissional. Naquela época, levei meses estudando tanto sobre como aprender a fotografar, equipamentos e, é claro, eu precisei estudar, ouça bem essa palavra, estudar todas as especificações técnicas da câmera para eu entender exatamente o que era cada uma delas. Esse vídeo vai ser um pouco demorado e será também muito difícil você conseguir gravar tudo na sua cabeça apenas assistindo esse vídeo uma vez. Porque quando nós entramos em contato com muitos termos técnicos novos e em curto espaço de tempo que nós nunca ouvimos falar, geralmente a nossa mente acaba esquecendo por causa desse excesso de informações novas. Mas o vídeo vai te ajudar bastante porque vai ser o primeiro passo para você entrar em contato com todos esses termos. Quando você começar a pesquisar e a se aprofundar mais sobre isso, de pouco em pouco você vai se lembrar de tudo que você viu nesse vídeo. Eu particularmente nem assisto mais esses milhares de reviews de câmeras novas que tem na internet. Eu já olho direto as especificações técnicas. E é por esse motivo que no final do vídeo, quando você souber todos esses itens, eu vou mostrar a vocês como eu escolho um equipamento fotográfico que eu queira comprar ou que eu esteja paquerando comprar lá no futuro. E quando você tem conhecimento disso, você não vai cair numa armadilha que muita gente já caiu, que é vendedor empurrando câmera dizendo, olha, isso aqui é uma câmera profissional, e aí você vai ver que ela não era. Também vou falar sobre essa diferença nesse vídeo. Mais uma coisa, usarei como exemplos as câmeras da marca Nikon. Talvez você esteja querendo saber mais sobre a Canon, Fuji ou a Sony. Entenda algo, as especificações técnicas não mudam entre as marcas, é praticamente a mesma coisa. Quando algum detalhe for diferente, eu vou falar um pouco dessas diferenças entre as marcas. Mas no final do vídeo eu vou fazer uma comparação de modelos semelhantes, para vocês entenderem as pequenas diferenças que tem entre elas. Se você for um imaturo recalcado no sentido psicológico da coisa, por causa de marca, é melhor você nem terminar de assistir esse vídeo. Porque, como eu disse no primeiro vídeo do canal, esse é um vídeo sério para pessoas sérias que querem levar suas vidas a sério. É porque tem muita gente que tem mais rixas com marcas e esse não é o nosso foco hoje. E antes de eu começar o vídeo, eu quero inicialmente dizer que ele foi separado em 3 partes. A primeira parte eu vou explicar como funciona uma câmera fotográfica. Não adianta vocês tentarem entender as especificações técnicas da câmera se você não sabe como uma câmera funciona, correto? Segunda parte, eu vou explicar as especificações técnicas, item por item. E o terceiro item será a reflexão ou conclusão do tema. Eu sempre trago reflexões sobre tudo que eu falo nos vídeos aqui no canal. E é importante sobre falarmos disso. E caso você já tenha visto esse vídeo e queira saber exatamente determinados itens, você pode seguir os capítulos que tem aqui embaixo. Lembrando que esse tema é um pouco denso, mas é muito importante caso você queira ingressar ou aprender mais sobre fotografia e deixar de ser dependente de outras pessoas para poder escolher uma câmera.
Eu espero que dessa vez eu consiga terminar de gravar esse vídeo, porque essa é a quarta vez ou quinta que eu tento gravar esse vídeo, mas todas as vezes, por esse vídeo ser muito longo, eu tenho que parar, resolver outras coisas e voltar a gravar. Então, ele vai me dar um pouco de trabalho até na edição. Então, dá uma curtida, compartilha aí com quem gosta sobre esse tema, porque vai ajudar bastante, tudo bem? E as especificações técnicas que eu vou falar aqui, elas não estão descritas nem nas caixas das câmeras que vocês compram. Então, fica até o final do vídeo que vocês vão aprender muita coisa. Antes de eu falar sobre especificações de uma câmera para quem é leigo ou não conhece de fotografia, precisamos falar como funciona uma câmera. Se você já tem esse conhecimento, eu peço que você pule essa parte nos capítulos que tem aqui abaixo, aqui no vídeo. Então vamos conhecer mais sobre as câmeras fotográficas. A palavra fotografia significa a escrita da luz. Já falei em vários vídeos aqui no canal esse significado. Porque para existir uma fotografia, há necessidade de ter luz. Sem luz, não é uma fotografia, porque a luz é o que faz a imagem ser praticamente gravada no filme fotográfico ou no sensor digital da sua câmera. Se a imagem que você está vendo, ela não foi criada através da luz, ou seja, a luz daquele item que foi fotografado entrou no sensor fotográfico ou no filme fotográfico e a imagem que você está vendo, não é uma fotografia. Ela é uma pintura, foi feita por inteligência artificial, computador ou de uma outra forma, mas não é uma fotografia. A luz, ela é uma onda eletromagnética que você consegue ver. Diferente do som, que nós não enxergamos, mas ouvimos. Ou do Wi-Fi, que nós não vemos e nem ouvimos. Então, se você está enxergando esse vídeo, a luz que é emitida pela tela do seu celular, computador ou televisão, vai até os seus olhos e você vê essa imagem formada. Entender profundamente de luz vai te ajudar muito a aprender a fotografar. Muita gente fotografa sem entender como funciona a luz. Se você pegar uma caixa de fósforos e fizer um furo nela, dentro dela vai ter uma onda de luz que vai formar uma imagem do que tem aqui do lado de fora dentro dela. Se nós colocarmos um filme fotográfico dentro dessa caixa de fósforos, uma imagem vai ser capturada. Essa técnica é chamada de pinhole. Qualquer furo, buraco ou orifício vai resultar nisso. Até os furos que tem nas folhas quando algum inseto come vai fazer isso acontecer. Inclusive, o princípio da fotografia começou com Aristóteles, enquanto ele observava um eclipse solar. Foi quando ele se deparou com as sombras das folhas de uma árvore no chão. E no local onde havia o furo nessa sombra, ele via exatamente o formato do eclipse solar. Faça uma pesquisa no Google com as palavras eclipse solar, folhas e sombra. Vocês irão ver exatamente o que Aristóteles viu. As sombras do formato exatamente do Sol e do eclipse solar. Nos séculos passados, alguns pintores construíam um pequeno quarto ou sala em um local bonito. E esse quarto ele era totalmente escuro e tinha apenas um orifício que emitia uma imagem dentro dessa sala exatamente do que acontecia do lado de fora. E eles pegavam um pedaço de papel, colocavam na parede e pintavam ou desenhavam exatamente a imagem do que acontecia do lado de fora. Por esse motivo, o nome era câmara obscura. Câmara significa sala, aposento ou quarto. Ou seja, era uma sala escura, que depois se chamou de câmera. Inclusive, eu já vi fazer isso muito em feiras de ciências. Essa técnica foi se evoluindo até chegar a uma caixa que podia ser transportada com mais facilidade. E era colocado um vidro dentro dela, onde os pintores eles poderiam fazer seus desenhos com mais facilidade, sem precisar construir aquela imensa sala. E também foi colocada uma lente de vidro na frente dela, para ter foco na imagem, porque as imagens ficavam desfocadas. No século XIX, Niepce foi um francês que queria de alguma forma pegar essa imagem de dentro da câmera obscura e fixá-la no objeto. Até que depois de inúmeros experimentos, ele conseguiu pela primeira vez na história fixar uma imagem em um objeto físico, que era uma chapa de metal.
Essa história é muito mais longa, mas eu quero que vocês se foquem em como começou e como é o funcionamento da câmera fotográfica. Então, essa imagem que vocês estão vendo, ela é a primeira fotografia da história. Com o passar dos anos, a câmera obscura foi evoluindo até se tornar as câmeras fotográficas mais atuais. E também a forma de captura da imagem também foi evoluindo. Ela não parou nos metais, mas chegou no filme fotográfico e atualmente no sensor fotográfico digital. Então até aqui vocês viram que, primeiro, uma caixa com furo, buraco ou orifício traz uma imagem para dentro dela. Segundo, a parede interna da caixa onde essa imagem era reproduzida, uma chapa de metal conseguiu gravar essa imagem, que futuramente se evoluiu para um filme fotográfico e hoje o sensor digital. Beleza? Agora vamos falar de um item que foi inserido na câmera fotográfica, que se chama cortina. Algumas pessoas chamam de obturador também. O filme fotográfico, ele é sensível à luz, semelhante à sua pele, quando entra em contato com o sol e fica vermelha. O filme fotográfico, ele queima a luz para formar a imagem que você vê. Então, ele só deve ficar exposto à luz, ou melhor, a imagem que está sendo reproduzida dentro da câmera, no momento que você quer fotografar, por um determinado período de tempo. Senão, a imagem vai ficar completamente branca. Ou, como diz o termo, queimou o filme. Então, o filme fotográfico, ele só deve ficar exposto a essa imagem, ou melhor, a imagem que está sendo reproduzida, no momento em que você quer fotografar. Antigamente, o que eles faziam? Eles colocavam apenas uma tampa na frente da lente da câmera e na hora que quisesse tirar a foto, o fotógrafo tirava a tampa e colocava de volta. Era exatamente isso, por um determinado período de tempo, dependendo do tipo de filme fotográfico que tinha dentro da câmera. Na fotografia pinhole, colocavam uma fita isolante na frente do buraco feito lá na caixinha de fósforo. As pessoas naquela época tinham que ficar paradas, imóveis, senão a imagem ficava completamente borrada. Inclusive, para a imagem não ficar borrada, usavam 2 tripés, um na câmera e um para segurar o corpo das pessoas, para elas não ficarem se mexendo, porque qualquer movimento que elas fizessem borraria a fotografia. Antes de eu falar isso, toda vez quando eu falar exposição à luz, a luz nada mais é do que essa imagem que está dentro da câmera fotográfica. Foi quando criaram a cortina, que impedia que essa luz entrasse em contato direto com um filme fotográfico, sem precisar ficar tirando ou colocando essa tampa. Então, apertavam este botão, chamado de disparador, que fazia essa cortina abrir e fechar. Então, na câmera, você vai controlar o tempo de exposição, ou seja, o tempo que essa cortina irá ficar aberta, para que o filme fique em exposição com a luz e grave a imagem. Esse tempo varia de pequenas frações de segundos, podendo ser configurados por segundos, minutos ou até horas. Para você conseguir fixar o bater de asas de um beija-flor, você vai precisar deixar configurado frações de segundo, o tempo de abertura dessa cortina. Se deixar por muito tempo, a asa vai borrar. Por isso, a câmera tem esses números 1/125, 1/30. Isso é as frações de segundos da velocidade de abertura da cortina. Você pode diminuir esse tempo deixando segundos para você conseguir fazer uma fotografia noturna e aparecer os rastros da luz dos carros passando. E agora precisamos falar da lente. A câmera obscura foi colocada lentes para que pudesse focar, correto? Ela funciona igual aos nossos óculos, senão a imagem fica embaçada. A lente funciona como a pupila dos nossos olhos. Quando estamos em um local com muito sol, nossa pupila fica fechada, e quando estamos em um local com pouca luz, a nossa pupila se abre. A lente funciona da mesma forma. Esse item se chama diafragma. Vocês vão ver os números 1.8, 2.0, 2.8, 5.6, 8.0, 16. Quanto menor esse número, mais aberto vai ficar o diafragma. Quanto maior o número, mais fechado ela fica. Mas isso vai depender do tipo de lente que você possui. É considerado lentes claras números abaixo de 2.8. Uma lente clara são as usadas com lugares com pouca luz, mas o nosso foco hoje é apenas a câmera. Agora eu preciso falar do filme fotográfico.
Como eu disse, antigamente era uma chapa de metal e ela ficava dentro de uma caixinha, pois se tocassem nela, a imagem poderia ser danificada. Fox Talbot foi um inglês que criou um processo chamado calotipia, que permitia que uma fotografia fosse capturada e pudesse ser reproduzida, porque até então essas imagens que eram fixadas em metal só podiam ser feitas uma vez, ou seja, uma cópia. E isso foi se avançando até chegar no filme fotográfico propriamente dito, que podia ser feitas cópias. O filme fotográfico ele também é conhecido como filme fotossensível, porque ele é sensível. Então, existem diversos tipos de filmes fotográficos e graus de sensibilidade. Quanto mais sensível um filme é, menos exposição à luz ele vai precisar, ou seja, filmes mais sensíveis podem ser usados em lugares mais escuros. Filmes pouco sensíveis são aqueles que vão precisar de muito mais luz. O filme fotográfico é como a nossa pele, como eu falei anteriormente. Você pode colocar duas pessoas embaixo do sol durante 10 minutos, por exemplo. Uma vai ficar com a pele mais vermelha, talvez a outra não. Porque cada uma pessoa tem a sua própria sensibilidade com relação ao tempo que ela estava embaixo do sol. No filme fotográfico é a mesma coisa. Tem filmes fotográficos mais sensíveis. Pouco tempo que eles estão expostos àquela imagem, eles já conseguem fixar aquela imagem no filme fotográfico. Ou seja, eles ficam pouco tempo em contato com a luz para a imagem gravar nele. A luz vai queimar praticamente o filme para que aquela imagem seja gravada. A ISO, que padroniza diversas coisas, ela decidiu padronizar também o filme fotográfico. Por exemplo, vários países do mundo tinham a sua forma de padronizar as datas. Todo mundo acha que o padrão de janeiro a dezembro sempre existiu. Não. A China, a Rússia, o Oriente Médio, cada um desses países tinha a sua forma de lidar com as datas. E a ISO decidiu padronizar todo mundo para que todo mundo pudesse falar a mesma língua, para facilitar. Imagina hoje o seu computador tendo que conversar com o computador na China com datas diferentes. Ia ser uma loucura ter que lidar com isso. Então a ISO também decidiu padronizar a sensibilidade dos filmes fotográficos. Assim, todas as pessoas saberiam o tempo correto para expor o filme à luz. Então vocês vão ver filmes fotográficos escrito ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 e por aí vai. Que cada um desses números é a sensibilidade. E quanto menor esse número é, menos sensível ele vai ser à luz. Ou seja, ele vai precisar de muita luz. E quanto maior esse número é, menos exposto à luz ele vai precisar. Esse termo também é chamado de sensibilidade ISO. Então, o filme fotográfico ISO 100 é um filme pouco sensível, que vai precisar de muita luz. E ele é um filme utilizado em ambientes abertos, embaixo do sol praticamente. Se não, se você fotografar dentro de casa, a imagem vai ficar muito escura. E outro detalhe, quanto mais esse número cresce, mais sensível ele é, podendo ser usado dentro de casa, em festas que tem aquelas luzes bem escuras. Qual o problema disso? Quanto mais você aumenta a sensibilidade, mais vai aparecer granulações. Na fotografia digital, nós chamamos de ruídos. Como o filme fotográfico ele trabalha? Ele praticamente expande as cores das imagens para poder captar mais luz. E isso faz com que as imagens fiquem menos nítidas ou até mais feia. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas fotografias feitas em algumas escalas de ISO diferentes para vocês verem como fica a qualidade totalmente diferente. Então, concluindo essa parte, você vai precisar saber equilibrar bem para saber fazer uma foto. Precisará escolher o ISO correto para o ambiente que você está, escolher a velocidade da abertura da cortina da câmera e a abertura do diafragma da lente. Chamamos isso de triângulo da exposição. E é essa parte que muitas pessoas fogem um pouco dentro da fotografia. Isso daí é praticamente quando você está aprendendo a dirigir um carro manual. Você vai precisar equilibrar bem ali o pedal do acelerador e a embreagem ao mesmo tempo até você conseguir sair com o carro. Na fotografia não é muito diferente. Muitas pessoas fogem de configurar a câmera de forma manual, tendo que lidar com ISO, a abertura do diafragma e a velocidade da cortina, porque é muito complicado para algumas pessoas ficarem configurando isso.
Mas antigamente as pessoas tinham que fazer isso tudo de forma manual. Hoje as câmeras fotográficas praticamente têm algumas formas de fazer isso muito mais rápido, né? Deixando a câmera semiautomática. E com a chegada da câmera digital, a única mudança, o que que houve? Tirar o filme fotográfico e colocar apenas um sensor digital para capturar essa imagem e transformá-la num arquivo digital. Agora eu vou falar um pouco da diferença dos tipos de câmeras fotográficas. Essa daqui, ela lembra muito uma câmera compacta analógica. Ela, na verdade, é uma câmera descartável, ou seja, ela já vem com um filme fotográfico aqui dentro, que você faz as fotos e leva para alguém revelar. Não tem a possibilidade de você trocar de filme, mas eu só quero utilizar ela como exemplo. Ela é uma câmera compacta. Vamos olhar ela como uma câmera compacta, até porque ela é pequena. Você não faz muitas configurações nela, você apenas olha o que você quer fotografar e aperta este botão do disparador e a foto é feita. Por esse motivo, ela também é chamada de point and shot, ou seja, você aponta e atira, que é o que faz praticamente uma câmera compacta dessas. Vocês lembram há mais ou menos uns 20 anos atrás a chegada das câmeras digitais que eram um pouco semelhantes a essa? Hoje elas estão praticamente em desuso, com a chegada dos telefones celulares com cada vez mais qualidade de imagem. Hoje em dia os celulares mais atuais já têm até 3 lentes, coisa que uma câmera compacta não tinha antigamente. Eu acredito que muitas empresas já não fazem mais câmeras compactas, eu desconheço, mas isso aqui você já sabe que ela é uma câmera compacta. Existem câmeras compactas que ela vem com uma lente que ela é um pouco maior. Algumas pessoas vendem na internet como câmera profissional. Ela não é uma câmera profissional, ela é uma câmera compacta apenas com uma lente maior. Nada mais do que isso. Então tome muito cuidado quando vocês forem comprar de vendedores que dizem: olha, isso aqui é uma câmera profissional. Ela não é. Ela é uma câmera compacta. Mas aqui vocês aprenderam o que é uma câmera compacta. Essa daqui, ela é uma SLR. O que é uma SLR? Ela é uma câmera que tem um espelho dentro. E qual é a diferença dela para uma câmera compacta? Você sabe essa parte onde você olha? A imagem que você está vendo aqui, ela é exatamente a imagem que está entrando pela lente fotográfica. O nome disso aqui se chama Viewfinder, ok? Viewfinder. O que você vê no Viewfinder é exatamente a imagem que está entrando por aqui. E por ela possuir esse espelho aqui dentro, ele reflete para dentro de um pentaprisma que existe aqui dentro, que faz um jogo de reflexos para que você consiga ver essa imagem. A câmera compacta que eu acabei de mostrar para vocês, o que você vê aqui não é exatamente o que você vê entrando pela lente. Ela é só para você exatamente supor o que você está vendo, mas não quer dizer que o que você está vendo pelo viewfinder de uma câmera compacta é exatamente o que vem por aqui. Quando você faz uma foto com uma câmera SLR, o espelho se levanta, a cortina se abre e a imagem entra em contato com o filme fotográfico. É exatamente assim que funciona uma SLR. E aí vocês vão entrar em contato com a DSLR. O que é uma DSLR? Nada mais é do que uma câmera digital com espelho. E é exatamente o mesmo funcionamento. O espelho se levanta, a imagem entra em contato com o sensor digital. Só que, é claro, as câmeras digitais ficaram mais modernas, elas têm várias funções que uma câmera SLR antiga dessas não tinham. Mas essa é a principal diferença que tem entre a SLR e a DSLR. Atualmente nós temos as mirrorless. O que é mirrorless? Perceberam que com a entrada da câmera digital não há necessidade de ter esse espelho. Atualmente, praticamente todas as empresas estão decidindo apenas fabricar câmeras mirrorless. Você já está vendo cair em desuso essas câmeras com espelho. O único problema é as mirrorless, elas são muito mais caras, apesar de ser bem mais leves e menores. As câmeras mirrorless significa que ela é uma câmera sem espelho, mirrorless sem espelho, ou seja, esse espelho que tem nela não existe. O que você vai ver dentro do viewfinder nas câmeras mirrorless são imagens feitas por um LCD como se fosse esse aqui, pequeno aqui dentro.
Bom, pessoal, mudança de cenário para nós podermos entender profundamente sobre as especificações da câmera. Quando você pega uma caixa de uma câmera fotográfica, você vai ver escrito especificações técnicas, que vai estar lá escrito detalhadamente quais são as funções que aquela câmera tem. Quando compra um carro, a mesma coisa. Quando você compra comida, tem as informações nutricionais ou de ingredientes que tem ali dentro. Assim você vai saber se aquela câmera vai atender aquilo que você está precisando. Então, para nós fazermos as comparações, nós vamos entrar no site chamado The Preview, ok? Eu vou colocar aqui a tela para gravar. O site The Preview, ele é um dos sites mais respeitados que faz reviews de câmeras. O que é um review? Eles pegam uma câmera fotográfica e fazem uma imensa avaliação com vários fotógrafos profissionais para saber o que aquela câmera fotográfica tem de bom ou não. Esse site, recentemente eu soube que ele vai sair do ar, mas existem outros sites parecidos com esse que faz a mesma coisa. Mas eu gosto dele porque ele é um site extremamente completo, apesar de ter algumas falhas na hora de você ver as especificações, mas muitas informações vocês vão poder obter através dele. Eu não sei se no futuro esse site ainda vai existir, mas não vai mudar porque as especificações técnicas das câmeras vão ser as mesmas sempre. Então, quando você entra no site de Preview, você vai clicar aqui em Câmera, Side by Side Comparison, que significa comparação de câmera lado a lado. Aqui vai ter todas as marcas de câmeras que já passaram por eles. Esse site ele é muito antigo, pessoal. Só um detalhe, uma coisa que eu não comentei com vocês. Cada câmera fotográfica, ela possui uma nomenclatura para saber se aquilo ali é uma câmera compacta, que nós acabamos de falar, ou se ela é uma câmera de espelho ou mirrorless. Então, vamos deixar isso bem claro para vocês. Quando nós falamos de câmeras compactas, a marca Nikon, todas as câmeras Coolpix, como vocês estão vendo aqui na tela, elas são câmeras compactas. Essa é a nomenclatura. Nikon Coolpix, coloque na sua cabeça, ela é uma câmera compacta. Quando você vai para a marca Canon, todas as Canon PowerShot, elas são câmeras compactas da marca Canon. Já a Sony são as famosas Cybershot. Toda câmera Cybershot da marca Sony é uma câmera compacta, que foi muito famosa lá no início dos anos 2000. Quando nós estamos falando de câmeras DSLR, que seriam câmeras de espelho, como nós acabamos de falar, a Nikon colocou a nomenclatura D, ou seja, todas as câmeras que começam com a inicial D e tem um número em seguida, elas são câmeras de espelho DSLRs, tudo bem? Quando nós falamos da marca Canon, seria todas essas EOS, ou seja, todas as câmeras EOS da marca Canon, elas são câmeras de espelho, só que tem um pequeno detalhe. Na marca Nikon, todas as câmeras que começam com a letra F são câmeras de espelho, mas analógicas, tudo bem? F100, F4, F5 são câmeras analógicas SLRs. A Canon também tem câmeras analógicas EOS, ou seja, EOS significa que pode ser tanto analógica quanto digital. Só que são tantos números e é tão confuso como ela faz essas nomenclaturas que nós não sabemos exatamente qual seria. Outro problema que a Canon tem é que tem câmeras que ela tem dois nomes, ou seja, lá nos Estados Unidos é um nome e lá no Japão tem outra nomenclatura. Por isso que vocês vão ver aqui em cima, ó, EOS Rebel XS ou uma Kiss F Digital. Ou seja, ela tem dois nomes em cada país onde ela é fabricada. Então, vocês já entenderam que a marca Nikon digital de espelho começa com a letra D. A Canon, tanto analógica quanto digital, começa com EOS. A Sony é a Sony Alpha. Elas começam com a nomenclatura A, ou seja, Sony Alpha, elas são câmeras digitais com espelho. Agora nós estamos falando das mirrorless. A Nikon começa com a letra Z. Todas as câmeras que começam com a letra Z são câmeras digitais mirrorless, ou seja, sem espelho. A Canon, se eu não me engano, ela começa com essas letras R, ou seja,
EOS, R, R10, R3, R5, todas elas são câmeras mirrorless da marca Canon. Aqui tem essa Rebel. Rebel ainda é as câmeras com espelho, tudo bem? Mas ela só é a nomenclatura R e algum número depois. A Sony, ela também é um pouco confusa. Todas as Sonys que começam com a letra A7 são câmeras A7 e A9 são câmeras mirrorless da Sony. Só que algumas também são câmeras digitais DSLR, ou seja, essas marcas, tanto a Sony quanto a Canon, elas ficaram um pouco desorganizadas com relação a isso. A Nikon ela já foi muito mais organizada, mas pelo menos por via de dúvidas, essas Sonys Alpha começa com 7, boa parte delas são câmeras mirrorless da marca Sony, beleza? E aí a gente vai começar a fazer as nossas especificações. Então aqui estão todas as câmeras que o site The Preview já fez algum tipo de revisão e nós vamos pegar as câmeras Nikon. Eu vou pegar uma Coolpix, vou pegar essa Coolpix P7800, vou pegar uma D5600, vou pegar uma D850, 780, 850 e vamos pegar uma Z50 e uma Z9. Eu vou já explicar para vocês por que eu estou fazendo essas escolhas específicas. Eu vou pegar uma Hasselblad só para a gente fazer uma comparação. Também pegar uma Nikon. Não, depois eu pego uma dessa. E aí você coloca todas as câmeras que você quer comparar. Cada câmera que essas fabricantes criam, ela é tipo carro. Tem um Corolla, aí o Corolla é o concorrente do Civic. As câmeras fazem algo bem parecido. Quando lançam um modelo de câmera, a Canon, a Fuji e as outras também fazem as suas concorrentes. E como eu já disse, eu escolhi da marca Nikon porque é o modelo que eu utilizo. Eu não estou pedindo para vocês irem para a Nikon, tem muita rixa chata com relação a essa questão de marcas. Eu acho que isso é uma perda de tempo. Eu acho isso uma perda de tempo você ficar entrando nessas queixas com relação a marcas, mas o importante é nós sabermos entender exatamente especificações técnicas de cada uma delas. E aí depois você vai conseguir fazer tranquilamente as comparações. Mas eu já falei anteriormente que eu utilizo da marca Nikon porque eu utilizo as mesmas lentes da marca Nikon, tanto na digital quanto na analógica. Ela é muito mais fácil. A Sony não tem câmeras analógicas e a Canon, apesar de ter, nem todas as câmeras, as lentes, elas conseguem pegar as câmeras mais antigas da Canon. Eu posso pegar a lente que eu estou usando da minha câmera digital, utilizar numa câmera analógica da Nikon dos anos 40 que vai funcionar tranquilamente. Já a Canon e as outras marcas você não consegue fazer isso. Então esse é um dos motivos que eu escolhi da marca Nikon. E também lá no início, quando eu comecei na fotografia, o dinheiro que eu tinha para pagar numa câmera, eu poderia escolher entre uma marca Nikon ou Canon. E na época, quando eu vi esses reviews, eu vi que a qualidade de imagem da fotografia da Nikon, daquela marca específica que eu comprei naquela época, era muito melhor. É claro, teve câmeras que a Nikon lançou que elas eram muito inferiores à marca Canon. Então, isso é muito de época. E aí eu acabei me amarrando a essa marca. Mas isso varia né, muito de pessoa para pessoa. Hoje todo mundo quer comprar uma câmera da marca Sony, mas elas estão custando o preço de um carro. E aí vocês agora vamos começar a ver as especificações técnicas das câmeras. Eu escolhi... Peraí, vou ter que colocar só mais uma marca que eu esqueci aqui. Nikon D7500. Vocês já vão entender por que eu estou escolhendo exatamente essas daqui. Então vamos lá. Eu escolhi esses modelos de câmeras para nós fazermos algumas comparações. Tudo bem? Assim vocês têm uma visão geral de marca. Inclusive, tem um site chamado GSM Arena que você pode fazer o mesmo com celulares. E quando você aprende também e entende mais sobre câmera fotográfica, você também entende de câmeras de celulares. O site The Preview ele começa com vários tópicos, não é, para nós escolhermos qual que nós queremos ver as comparações. Então, aqui a primeira opção é Basic Information, ou seja, informações básicas. Buy Options, que seria opções de compra. Isso aqui é mais
para quem mora nos Estados Unidos, que você clica aqui e ele vai mostrar uma lista de sites que estão vendendo esta câmera. E algumas mostram até os preços atuais que estão essas câmeras. Esses que não tem é porque não encontrou sites ou por outros motivos. Mas aqui você clica e você vai direto para uma opção de ver quais são os preços em lojas. Review e preview, que seria a avaliação que o site de preview fez, ou seja, toda a equipe fez. E aqui eles colocam uma porcentagem, que eles dão uma espécie de medalha de prata, ouro ou bronze, depois que essa câmera é feita uma avaliação. Só que eu peço que vocês não se atentem a isso, porque os fotógrafos são profissionais, eles sempre vão dar uma pontuação extremamente alta para as câmeras melhores, que são mais caras. E muitas das vezes não é a nossa realidade. Então não se apeguem muito a isso, mas quando você vê o review, ele diz detalhadamente o porquê que eles deram essa pontuação. Eles até colocam os pós e contras específicos de cada uma dessas câmeras. Como eu falei, eles são fotógrafos profissionais, eles têm uma outra perspectiva. Se você está começando, vai demorar muitos anos ainda para você chegar no nível exatamente desses fotógrafos que fizeram essa avaliação. Então não se apeguem muito a isso, porque vocês têm que aprender mais a fotografar. Eu sempre dou esse exemplo. Não adianta você estar aprendendo a dirigir e querer pegar uma Ferrari. Você vai bater ela na primeira curva que fizer. Comece com um carro mais simples para você aprender as manhas de dirigir, você vai dar uma ré, você vai arranhar. A mesma coisa é a câmera. Você não precisa comprar uma câmera avançada, extremamente avançada, se você ainda não entende muito bem de fotografia. E aqui eles mostram também as datas que foram feitas esses reviews, ou seja, essas avaliações. Aqui embaixo está escrito announcement, que seria anúncio. A Apple, quando lança o iPhone, ele fala: foi lançado o novo iPhone 14, aí tem uma data. Isso aqui é para nós sabermos quando foi lançado, na verdade, anunciado o lançamento dessas câmeras. Assim você sabe se a câmera que você está comprando ela é muito antiga ou muito nova. Eu vou falar para uma realidade Brasil, pelo custo que nós temos de imposto e também pela desvalorização da nossa moeda. Hoje você compra uma câmera, por exemplo, essa D7500, que é 2017, 6 anos atrás ela está custando R$8.000, R$9.000, nova. É uma câmera antiga para padrões europeus ou americanos e até japoneses, mas para nós brasileiros é uma realidade que às vezes alguém que é o que tem de dinheiro para pagar. R$8.000 é um valor muito alto para a maioria das pessoas. Então, pelo menos aqui você até cai uma lágrima quando você pensa: meu Deus, é uma câmera tão antiga, tão cara. Né? Mas pelo menos você tem uma ideia se a câmera é muito antiga ou muito nova. E aqui estão as datas que elas foram anunciadas. E aí nós vamos fechar o Basic Information. Price. O que é esse MSRP? Isso significa Manufacturing Suggestion Retail Price. É a sugestão de preço do fabricante. Da mesma forma como eu usei o exemplo do iPhone, quando eles lançam, eles falam: olha, esse iPhone vai custar $499. É uma sugestão do fabricante. Não quer dizer que é o preço real dela. Quando sai da fábrica e vai para a loja, vai ter o custo do transporte, vai ter o custo do lucro do vendedor e impostos. Vai ser sempre um valor um pouquinho maior do que esse. Mas como esses valores não são sempre atualizados, então isso às vezes é o preço quando elas foram lançadas. Então aqui você tem uma ideia mais ou menos de quanto elas custam. Aqui vocês estão vendo alguns valores que está escrito Body Only ou Width com algum tipo de lente. Significa que algumas câmeras elas são vendidas como somente o corpo, ou seja, é apenas o corpo da câmera sem uma lente. Boa parte dessas câmeras eles colocam dois valores. Uma é a câmera apenas o corpo e outro valor é a câmera junto com uma lente. Nós fotógrafos, geralmente profissionais, nós compramos apenas o corpo e nós já usamos as lentes que nós temos. Porque geralmente as lentes que vêm acompanhadas dessas câmeras não são muito boas. São lentes para iniciantes da fotografia. Body Type
significa tipo de corpo, ou seja, como é que é o corpo dessa câmera? Foi aquilo que eu expliquei para vocês. Ela é uma câmera compacta, começa primeiro, ó, Coolpix. Por que está uma Compact SLR? Ela é uma câmera de espelho SLR que dá para você colocar uma lente, mas ela é uma câmera um pouco menor. O que ela tem de diferente? Geralmente ela não vem com aquele LCD com informações em cima da câmera. Ela é uma câmera menor, poucas funções. Ela é conhecida como câmera semi-profissional por algumas pessoas, outras pessoas chamam de amador avançado. Para mim, ela é uma câmera amadora. Ela não tem muitas funções que nós vamos falar mais adiante que um fotógrafo profissional precisaria. Ela é uma boa câmera para quem está começando, porque ela é um preço mais barato e um pouco menor. Aqui ao lado você vê Mid-Size SLR, que essas são as câmeras, vamos dizer assim, profissionais. Elas são câmeras maiores que tem um LCD em cima da câmera com as informações. E aqui você vai ver que todas essas câmeras aqui são Mid-Size SLR. E quando você chega aqui nas mirrorless, que são as Z50 e Z9, está escrito mirrorless. E por que está escrito SLR Style? As pessoas dizem, porque ela é uma câmera grande, ela parece as câmeras de espelho, ou seja, ela é do estilo de uma SLR, mas não é. É até meio, como é que eu posso dizer, redundante falar SLR Style, mas ela é mirrorless, ou seja, ela é estilo de espelho sem espelho. É a tradução disso. Mas são os nomes que começam a cair na boca do povo e as pessoas colocam aqui. Mas você sabe que elas são as câmeras mirrorless. Body Material significa tipo de corpo. Você vai ver que essa D5600 ela tem esse material chamado Composite, que ela é material plástico. Ela é mais leve, entretanto, todavia, ela é um material que, se a câmera cair no chão, ela pode rachar ou quebrar com mais facilidade. Ela não é tão resistente, por isso que ela é mais barata. As próximas câmeras são feitas de magnésio, ou seja, elas são câmeras um pouco mais pesadas, mais resistentes. E esse material também ajuda muito nessa questão de quando você vai fotografar embaixo de chuva, se você for lá para os Lençóis Maranhenses ou para Dubai, e vai fotografar no meio da areia, essas câmeras também são mais resistentes à poeira. Essa última Hasselblad, ela está com alumínio. Deixa eu falar uma coisa sobre essa Hasselblad. Câmera profissional, geralmente utilizado para fotografia publicitária e de moda. Ela não é um tipo de câmera para você fotografar na rua, fazer fotojornalismo, não é. Geralmente ela é específico para esse tipo de função. Vamos para o sensor. Como eu falei para vocês, as câmeras digitais elas têm um sensor digital que capta a imagem. E quando nós falamos de imagem digital, ou seja, a imagem que você vê na tela do computador, na tela do seu tablet, do seu celular, são imagens digitais. E como elas se formam? Elas são feitas por pixel. Toda imagem digital ela é formada por pontos. Cada imagem dessas são vários pontinhos que, se unindo, se formam todas essas imagens que você vê na tela do computador, do seu celular, do seu tablet, etc. Então, se você aproximar essa imagem várias vezes com o zoom, você vai chegar em um momento que vai ter vários quadradinhos, e cada quadradinho desse é um pixel. Quando você vê aqui Max Resolution, você vai ver escrito aqui 4000 por 3000 nessa Coolpix 7800. Essa câmera, cada fotografia que ela faz, ela tem 4000 pontos, ou seja, 4000 pixels na horizontal por 3000 pixels na vertical. Quando você multiplica esse valor 4 vezes 3 dá 12, ou seja, ela forma uma imagem de 12 milhões de pixels, ou 12 megapixels, os famosos megapixels. Então, o que é o famoso megapixel? Nada mais é do que o tamanho da imagem, é a quantidade de pontos, a quantidade de pixels que aquela imagem tem. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Quantidade de megapixel não tem nada a ver com qualidade de imagem. Alguns anos atrás, uma empresa muito famosa de celulares fabricou um celular dizendo que ele tinha não sei quantos megapixels, mas a imagem era de péssima qualidade. Então aqui você vai ver que cada câmera dessa tem essa quantidade de megapixel. Então aqui é curioso que você vê, essa Coolpix tem 12 megapixels, a D5600 24, e você vai avançando, essa câmera aqui, a D850, ela tem 45 megapixels.
você vai aqui na Z9, 46 megapixels, e na Hasselblad, 100 megapixels. Por que a gente precisa de tantos megapixels nessas câmeras? Entenda uma coisa, essa D850 e essa Z9, elas são câmeras extremamente caras, até hoje. E essas câmeras, elas são utilizadas por fotógrafos profissionais. E para que eles precisariam de tantos megapixels? Por que eles precisam de uma imagem tão grande? Porque uma imagem, por exemplo, publicitária, que vai ser impressa no outdoor ou vai fazer parte de uma campanha publicitária, etc., ela precisa de ter uma grande resolução para que ela não perca a qualidade. Por isso que ela precisa ser grande. Muitos fotógrafos querem muitos megapixels, mas atualmente a maioria dos trabalhos que os fotógrafos fazem, vocês não vão precisar dessa grande quantidade de megapixels, porque a maioria das fotos vão para a internet, para as pessoas utilizarem no celular ou no tablet. Há 12 anos atrás, eu participei de uma exposição que eu fiz uma fotografia numa câmera de 10 megapixels e eu consegui imprimir em uma perfeita qualidade de imagens em um quadro do tamanho de 70 por 50 centímetros, mais ou menos, cada fotografia. Ou seja, vocês veem que uma câmera de apenas 10 megapixels consegue imprimir um grande quadro, coisa que atualmente poucas pessoas fazem, é imprimir fotos e também imprimir em tamanhos tão grandes. Mas também qual é a vantagem de você ter muitos megapixels? Você faz uma foto e você precisa aplicar um corte naquela imagem, ou seja, você vai pegar apenas uma parte de um conteúdo, ela não vai perder tanta resolução. Lembrando que uma câmera com muitos megapixels, você também vai precisar de um computador que consiga processar essas imagens. Então, Max Resolution é a resolução máxima que essas câmeras conseguem fazer em pixels. E aqui, Other Resolution significa outras resoluções. É você configurar na câmera para que ela faça imagens de tamanhos menores. Quando eu dei aula de fotografia, eu sempre aconselhava a tirarem fotografias no máximo de resolução que a câmera pode ter. Porque você nunca sabe quando vai precisar dessas imagens lá no futuro que você fez. Ou caso você esteja com a câmera e faça uma foto, já esteja configurado no máximo resolução. Até porque hoje muitos cartões de memória são muito grandes, então não vai fazer muita diferença. Eu tenho uma câmera de 24 megapixels e um cartão de memória de 128 gigas, ela faz 2.700 fotos. Ou seja, muitas fotos para apenas um cartão de memória de 128 gigas. Bom, pessoal, eu estava editando o vídeo e eu vi que alguns pontos que eu vou falar a partir de agora eu não abordei de uma forma muito clara para vocês. Até porque eu quero que os leigos vejam esse vídeo. E eu percebi que aqui no site, como eles estão separados, é claro, uma lógica ficaria muito melhor, mas na hora de explicar para um leigo determinados pontos que eu vou falar a partir de agora, é muito melhor falar juntos. Bom, o primeiro ponto é a proporção da imagem. Como o próprio nome diz, proporção significa harmonia entre as partes, ou seja, uma imagem ela possui um tamanho e precisa que o tamanho seja harmonioso. Antigamente, as televisões eram quadradas. E você sabe por que elas se tornaram retangulares atualmente? Porque os nossos olhos conseguem captar mais informações dessa forma. Então é feito um cálculo da proporção do tamanho entre horizontal e vertical da imagem, que ela gera um valor, que essa é a proporção da imagem. Uma fotografia ou vídeo quadrado, por exemplo, teria uma proporção de 1:1, porque os tamanhos são iguais. Os televisores antigos não eram bem quadrados, mas eles tinham uma proporção de 4:3. Os vídeos e as televisões retangulares, elas têm uma proporção de 16:9. Essas são as proporções mais comuns, e a da fotografia é 3:2. Então aqui no site você vai ver que boa parte das câmeras elas têm essa proporção 3:2, que é da fotografia, 16:9 de vídeos, e 1:1 é quando elas fazem uma fotografia quadrada. Tirar uma foto quadrada direto na câmera eu acho meio sem noção. Eu acredito que seja melhor você fazer a foto normal na câmera e você cortá-la depois. Mas isso fica a critério de cada fotógrafo. Quando nós chegamos no tamanho do sensor, acredite, no início da fotografia eu também achei muito confuso entender isso. E eu acabei também deixando muito confuso na hora de explicar quando eu fiz o vídeo anterior. Quando surgiram as primeiras câmeras DSLR, elas
praticamente adaptaram uma câmera analógica numa câmera digital, apenas colocando um sensor digital e, é claro, entrada para cartão de memória e uma telinha LCD para você ver a fotografia depois que ela foi tirada. Mas houve um porém, porque cada foto que era feita lá no filme fotográfico antigamente, ela tinha um tamanho 35 milímetros. Quando você pega uma tira de negativo fotográfico, cada foto daquela se chama frame ou fotograma. Até porque, quando eu falar de vídeo lá na frente, vocês vão entender essa questão de frame. Mas cada frame daquele, ou seja, cada foto que foi tirada daquela, tem um tamanho de 35 milímetros. Quando eles colocaram o sensor digital, naquela época, eles não conseguiram desenvolver um sensor do tamanho de 35 milímetros. Então eles fizeram um sensor menor, de tamanho 23 a 26 milímetros mais ou menos. E isso também ajudou a baratear bastante os custos, porque na primeira câmera digital da Nikon, que foi a D1, lá em 2002, se eu não me engano, ela custava $5.500 naquela época, para uma câmera de apenas 2 megapixels e que não tinha uma boa qualidade de imagem. Isso fez com que muitos fotógrafos não migrassem da analógica para a digital. E esse sensor ele era chamado de APS-C, ou sensor cropado, como cai na boca do povo, né? Crop significa corte em inglês, ou seja, ele é um sensor cortado. E com o avanço da fotografia digital fazendo seu preço cair, criaram um sensor chamado full frame, ou seja, era um sensor que tinha o tamanho exato do filme fotográfico analógico, com uma ótima qualidade de imagem também. Mas essas câmeras, até hoje, elas são muito mais caras. Alguns fotógrafos dizem que o sensor APS-C são para câmeras amadoras e a full frame para câmeras profissionais. Fica a critério de cada um. E esse sensor digital APS-C tem muita diferença para o full frame? Sim, a qualidade da imagem interfere e também no uso das lentes fotográficas. Essa questão de lentes eu vou deixar para o vídeo que eu vou fazer específico de lentes fotográficas. Mas com o avanço da câmera digital e fazendo com que o preço caia, criaram o sensor full frame, que é um sensor de 35 milímetros. Vocês sabiam que as primeiras filmadoras, aquelas antigas que filmavam em VHS, elas já tinham sensor digital? Justamente para que nós conseguíssemos visualizar no viewfinder tudo que ela estava filmando em tempo real. E esse sensor era o modelo CCD. As primeiras câmeras fotográficas digitais também utilizavam esse sensor, que já era muito antigo lá na época do lançamento dessas câmeras. E atualmente usam um sensor chamado CMOS, que possui uma ótima qualidade de imagem. É claro que não parou aí, e atualmente lançaram um novo sensor chamado BSI CMOS, que trabalha muito mais rápido, que faz muito mais fotos em sequência. E também ele possui uma ótima qualidade de imagem em lugares mais escuros. Sem contar que ele também consegue trabalhar com um autofoco muito mais rápido. E agora tem o mais atual, que é o Stacked CMOS, que esse vocês só vão ver aqui na lista na Nikon Z9, que é uma câmera muito cara. Ele é muito semelhante ao BSI. Como vocês podem ver, a construção dele aqui ao lado, ele é muito mais rápido que o BSI CMOS. E aí você pergunta, mas quem vai precisar de uma câmera com um sensor tão avançado como esse para tirar fotos em sequência? Geralmente são fotojornalistas, fotógrafos de esporte que fazem muitas fotos em sequência. Então, caso você vá trabalhar com isso, você tem que focar mais no sensor BSI CMOS ou esse Stacked CMOS. Mas se você está começando, você não precisa já chegar numa câmera tão avançada e cara que são as que possuem esse sensor. E agora eu gostaria de falar com vocês sobre cores. No final do vídeo, Por que a fotografia é cara?, eu disse que na Europa as universidades têm uma matéria chamada cromatologia no cursos superiores em fotografia. Essa matéria é o estudo de cores. E isso é algo muito importante para os fotógrafos profissionais. E aqui nas especificações tem alguns itens que são diretamente relacionados a cores, que estão aqui no sensor, como o Color Space. Televisão, impressora, computadores, cada um deles tem uma forma de lidar com as cores, que são chamados de modelos de cor. As impressoras que imprimem revistas, jornais,
elas utilizam um modelo chamado CMYK, ou CMYK, como é chamado popularmente, porque ela trabalha com as cores ciano, magenta, amarelo e preto. E eles usam as misturas dessas 4 cores para formarem as imagens. E como são poucas cores, elas não vão criar imagens com uma grande resolução. Quando falamos do monitor de computador ou aparelhos eletrônicos, eles usam vários modelos de cores, que chegam até milhões de cores. Todas as câmeras praticamente trabalham com apenas 2 modelos, que é o sRGB e Adobe RGB. O que vocês vão ver aqui nesse quadrinho é essa escala de cores, sendo que o Adobe RGB trabalha com uma quantidade muito maior de cores. Isso pode interferir no trabalho que você vai fazer. Eu, por exemplo, já imprimi muitas fotografias minhas em impressoras profissionais, diferente dessas de laboratórios comuns que imprimem fotos. Essas impressoras profissionais, elas trabalham com 12 cartuchos de tintas, para poder ter uma maior fidelidade de cores. Mas isso é algo que você não precisa se preocupar tanto, que basicamente todas as câmeras atualmente trabalham com esses 2 modelos de cores. Talvez, se você ver 2 fotografias, uma sRGB e uma Adobe RGB, você vai ver que o sRGB, que possui menos cores, tem cores muito mais fortes e você vai achar, aqui está mais bonito porque estão mais intensas. Mas na verdade ela não conseguiu processar todas as cores, por isso que ela tem essas tonalidades um pouco mais fortes. E aqui dentro do sensor ainda tem o Color Filter Array. Os sensores das câmeras digitais, eles têm uma ótima capacidade de trabalhar com a luz, mas eles têm um pouco de problemas para trabalharem com cores. Como vocês viram naquele quadro que eu mostrei os sensores agora há pouco, eles possuem o Color Filter, que é um filtro de cor que trabalha com um algoritmo que faz cálculos para poder traduzir as cores das imagens que estão entrando na câmera. Bruce Baer era um cientista que trabalhava na Kodak, e ele descobriu que os nossos olhos trabalham melhor com as cores verdes. E para conseguirmos ter mais fidelidade nessas cores, ele percebeu que precisariam trabalhar com mais escalas de verde. Existem 3 cores primárias: verde, vermelho e azul. Eu estou falando de uma forma para ser bem mais fácil para vocês entenderem. Eu não posso ser muito técnico, mas é basicamente isso. As cores primárias formam cores secundárias, que formam outras cores, que formam outras cores, até chegarem em milhões de cores. É assim que funciona. E Bruce Baer percebeu que ainda na primeira camada de cor, que seriam as cores primárias, se desse prioridade para as cores verdes, trabalhando sempre com o azul e o vermelho, vai fazer com que os nossos olhos reconheçam melhor as cores. Isso é algo muito imperceptível e através disso criou-se um filtro chamado Bayer. E você vai perceber que apenas as câmeras mais avançadas, mais caras e para profissionais, elas possuem esse filtro, para que não haja perda e tenha mais fidelidade a essas cores. A Fuji criou um chamado X-Trans, que é bem semelhante ao Bayer, que também trabalha com prioridade no verde. Mas boa parte das câmeras utiliza esse Primary Color Filter, que trabalha apenas com as 3 cores primárias, normalmente de forma independente, e que não tem tanta fidelidade às cores. E essas câmeras profissionais, como eu sempre falo para vocês, elas são apenas para trabalhos pontuais que não pode ter muita diferença de cores. E pulando alguns itens aqui, a gente chega em imagens e chega no White Balance Preset, que seria balanços de branco. Todas as luzes possuem temperatura de cor. Você já ouviu falar em lâmpada quente ou lâmpada fria? Antigamente utilizava aquelas lâmpadas incandescentes que gastavam bastante energia e ela tinha uma cor de tom amarelado. Por isso ela era conhecida como uma cor quente, pois lembra o sol. A lâmpada fria ficou conhecida como as lâmpadas fluorescentes, que tinham tons mais brancos, azulados e também por elas não esquentarem. E hoje também tem as atuais LEDs. A temperatura de cor ela é medida na escala Kelvin, que vai de 1000 a 10.000, sendo que o 1000 são tons mais quentes, ou seja, amarelados.
e 10.000 seria tons mais frios, ou seja, mais azulados. As câmeras digitais possuem configurações para você trabalhar com esse balanço de branco, ou white balance, para que uma parede que você vai fotografar que esteja branca fique realmente numa tonalidade branca e não na temperatura de cor da lâmpada ou da luz que está sendo utilizada naquele local. Ou imagina você fotografar um vestido de noiva e ele ficar com um tom um pouco azulado ou esverdeado. Essa é a função do white balance. E as câmeras, elas têm os presets, que são pré-definições de balanços de branco. Ou seja, se a lâmpada que você está no local não está configurada nas pré-definições que já tem na câmera, você tem como configurar isso manualmente. E infelizmente eu vejo muitos fotógrafos errando exatamente na configuração no balanço de branco. É muito curioso isso. Mas tem temperaturas de cores específicas para tempos nublados, para dentro de casa, sombra, lâmpadas incandescentes, fluorescentes. Tem lâmpadas, inclusive, fluorescentes que ela tem um tom um pouco mais roxo. O diretor de fotografia no cinema, ele escolhia as lâmpadas da iluminação, os filmes que iam rodar aquele filme, inclusive os filtros que ficavam na frente das lentes, para deixar de acordo com a temperatura de cor no momento do filme. Esse é o trabalho do diretor de fotografia, porque às vezes eles usam propositalmente o amarelo, por exemplo, naqueles filmes mexicanos ou latinos, que falam sobre cartéis de droga, para deixar uma temperatura de cor mais quente no ambiente. Ou, por exemplo, tem filmes que utilizam um tom mais frio, ou seja, mais azulado, para exatamente deixar um clima mais dramático, melancólico. Por exemplo, tem um filme muito interessante chamado Traffic, que até ganhou o Oscar há muitos anos atrás. E eles falavam exatamente sobre tráfico de drogas. E quando eles mostravam os cartéis no México, era tom mais amarelado. E quando eles mostravam o lado mais político, mais melancólico, mais dramático, eles mostravam em tons mais azulados. Ou seja, nos Estados Unidos era mais azul e no México era mais amarelado. É muito interessante esse filme para vocês estudarem essa questão de temperatura de cor do filme. E pegando esse gancho do white balance, eu quero falar sobre tipos de arquivos digitais. Mas lá na frente, vocês vão ver uma opção chamada Uncompressed Format, que significa formato não compactado. Para o leigo, você sabe que os computadores eles salvam arquivos em determinados formatos, para o computador identificar, por exemplo, o que é um arquivo texto, o que é uma música ou uma fotografia, sendo que existem centenas de formatos de arquivos de imagens, que não dá nem para falar aqui, senão o vídeo vai ficar longo. Mas quando nós falamos de câmeras fotográficas, geralmente as câmeras fotográficas ou celulares, elas salvam as fotografias em formatos .jpg ou .jpeg, JPEG, como é conhecido popularmente. Esse formato de arquivo JPEG foi criado para ser utilizado na internet, por ser um arquivo pequeno e de rápido acesso. O JPEG é como se fosse um arquivo de música MP3 ou WMA. O problema é que o JPEG ele perde muito a qualidade da imagem. Para quem é leigo, pode ser muito imperceptível, mas como eu falei anteriormente sobre cores, ele não trabalha com uma grande escala de cor. O JPEG é um arquivo de formato compactado, mas aqui nesse item está falando sobre formatos de arquivos não compactados, que todas as câmeras DSLRs e mirrorless têm. Quando surgiram essas câmeras, criaram um arquivo chamado RAW, que essa palavra significa cru, como carne crua. Inclusive eu amo utilizar esse exemplo. O arquivo RAW, ele salva a imagem com o máximo de resolução que a câmera pode salvar. E o arquivo não perde nenhum dado. E isso, na hora da edição, vai ajudar bastante, principalmente quando nós falamos de cores. Por exemplo, eu falei sobre o white balance. Se você, sem querer, errar a temperatura de cor de uma foto na hora de tirá-la, os arquivos RAW têm uma grande escala de bits de cor, que conseguem corrigir isso na edição da imagem pela gama de cores que esse formato salva. Algumas também salvam em TIFF, que é um formato não compactado. Os arquivos são muito grandes e eu nunca conheci algum fotógrafo que configurasse isso direto na câmera para salvar nesse formato. Mas eu conheço vários fotógrafos que salvam em TIFF depois de tratarem a imagem no Photoshop. Inclusive eu salvo todas as minhas fotos tanto em TIFF quanto em JPEG. Vamos agora para a parte de imagem.
Bom, vamos começar com o ISO. Já falei para vocês essa questão de sensibilidade, que as câmeras elas têm essa sensibilidade para captar as imagens. O sensor digital hoje ele está tão avançado que os fotógrafos mais antigos até falam, gente, como é que essas câmeras digitais conseguem capturar fotografias em lugares onde não tem luz? Porque quem era muito acostumado com o filme fotográfico ia para alguns lugares que tinha pouca luz, mas a câmera ela não conseguia captar essas imagens. E hoje, por causa desses sensores digitais, elas conseguem captar com uma grande qualidade de imagem muitas fotos boas. Se você pegar uma câmera de 10 anos atrás que fotografasse no ISO 800, comparasse com uma câmera que foi lançada agora em ISO 800, uma mesma fotografia, você ia ver uma grande diferença na qualidade da imagem. Inclusive aqui no site The Preview, eu vou mostrar para vocês que tem como comparar o ISO de duas câmeras diferentes, que eles fazem várias fotos de uma mesma fotografia para você poder comparar a quantidade de ruídos que eu já tinha citado anteriormente para vocês, que isso é um dos itens, na minha opinião, mais importantes hoje numa câmera. Quando eu faço comparação entre duas câmeras ou três que eu queira comprar, eu sempre comparo a qualidade do ISO. Quando eu coloco uma acessibilidade ISO bem alta, ela tem que, na minha opinião, capturar uma boa qualidade de imagem. E é isso que também você tem que pensar na hora de comprar uma câmera. Mas como eu disse, as câmeras mais caras, elas têm uma qualidade muito melhor do que as câmeras mais baratas, é lógico. E aqui você pode ver de quanto até quanto vai o ISO de todas essas câmeras. Você vê essa 5600, que o máximo que ela chega é 25.000. Você chega aqui nessa D7500, 7500 que chega a 51.000. Não adianta a sua câmera chegar com ISO bem alto com uma qualidade muito baixa. O que boa parte dos fabricantes de câmeras tem feito é focado bastante nessa questão de ISO, fazendo com que você possa fazer fotografias com ISO bem alto, com uma qualidade muito boa, sem muitos ruídos. O que é esse Image Stabilization? Ou seja, a câmera ela tem um estabilizador de imagem. Para que serve isso? Imagina que você trema um pouco na hora de fazer uma foto. Gente, ninguém consegue ficar 100% firme. E a câmera ela pode corrigir isso para você. Então aqui diz se a câmera ela tem isso já na própria câmera. Ok? E as câmeras mais avançadas têm esse sensor shift, que também tem nos novos iPhones, se eu não me engano. Ou seja, quando você treme um pouquinho, ele consegue corrigir isso para você para que a foto não fique borrada. Mas geralmente não é a câmera que tem isso, mas são as lentes. Esse Image Parameters seria parâmetros de imagem, nem todos estão escritos aqui. Isso aqui é quando a foto ela salva, ele coloca tipo um filtro na imagem para que as cores fiquem mais vivas, ou ela pode ficar já em preto e branco, ou seja, é como você quer salvar essas imagens. Mas lá na frente também vai ter isso escrito, tanto que apenas na Z9 tem escrito aqui, não é? Esse Image Parameters. Não sei por que eles não colocaram aqui. Aqui em Optics Focus já está falando de lentes. Né? Como apenas a Coolpix já tem uma lente acoplada, então ela tem aqui escrito isso, mas aqui não tem como você falar muita coisa, né? Porque você tem que colocar uma lente para que possa escrever alguma coisa aqui. Todas as câmeras têm configurações de autofocus. Eu quero deixar claro que eu vou deixar essa parte para o vídeo que eu vou falar especificamente sobre lentes. Mas o que vocês podem saber aqui é o seguinte, que as câmeras podem configurar o autofoco, que você pressiona levemente o botão disparador e o autofoco aciona. E ele foca a imagem. Você pode configurar para que ele reconheça apenas os rostos e foque exatamente nele. Ou alguma área quando você olhar no viewfinder através dos pontos de focos. Tem o foco contínuo, que ele fica o tempo todo focando, ou apertar apenas uma vez e ele focar. Também tem como você escolher o foco apertando no LCD, igual como nos celulares. Esse Autofocus Assisted Lamp, ele acende uma luz na hora de focar. Nem todas as câmeras têm isso, tanto que você vê que nessa D780, D850 elas não têm. Isso às vezes é útil, porque às vezes a câmera ela não consegue detectar aonde ela deve focar. Então ela joga essa luz para que
ela consiga focar e ela apaga e ela faz a foto. Digital zoom, isso aí é coisa de câmera compacta, por isso que só na câmera compacta tem. Você sabe o que é o digital zoom? É nada mais é do que você dar um zoom na foto depois que você já fez. Então, não tem por que fazer isso, né? Ou seja, aqui está dizendo se tem a opção de manual focus, ou seja, você focar manualmente. Todas as câmeras têm essa opção. Números de pontos de foco, ou seja, é aonde, quando você olha lá no visor da câmera, que é o viewfinder, é você ver quantos pontos de foco a câmera tem. Aí você vai ver que essas câmeras mais avançadas têm 400, 200. Esse lens mount é o tipo de lente que a sua câmera tem. E aqui já tem um pouco de diferença, né? Por exemplo, você vai ver que as Nikon DSLR, elas funcionam com a lente Nikon F. Já quando você chega nas mirrorless, você vai ter que utilizar uma lente específica para mirrorless, que são as Nikon Z. Entretanto, todavia, você pode utilizar as lentes Nikon F nas mirrorless, como utilizando um adaptador de lentes Nikon F para utilizar nas mirrorless. Vamos lá, esse Screen Viewfinder, o que é? O Screen é a tela LCD da sua câmera e o Viewfinder é onde você olha aqui. Aqui o que seria esse Articulate LCD? É se o LCD ele é fixo ou ele é móvel. Todos eles, nas novas câmeras, já são tilting. Screen Size é o tamanho dessa telinha, e aqui ele mostra em polegadas. A maioria delas você vai ver que é 3.2 polegadas. Screen Dots são quantos pontos que essa tela tem, ou seja, quanto mais pontos ela tem, maior será a qualidade de imagem que você vai conseguir ver das fotografias que você faz no seu LCD. Tem touchscreen, ou seja, você toca e ele funciona, a maioria já todos são touchscreen. Aqui o screen type é o tipo de tela, né? Ou seja, é o TFT LCD, é o tipo de LCD que seria colorido, né? LCD colorido, né? Aquele monocrático que é preto e branco. Viewfinder Type é óptico, óptico, óptico. O Viewfinder que você olha aqui, Pentamirror. O espelho reflete para um pentaprisma que tem aqui dentro e você consegue ver. As novas câmeras já são todos eletrônicos, ó, das mirrorless. Ou seja, o que você está olhando aqui dentro nada mais é do que um LCD. É como se você estivesse olhando aqui. Esse Viewfinder Coverage é a cobertura que o Viewfinder que você olha aqui, se é exatamente tudo que você vê aqui. Você vê que a maioria é 100%. É porque tem umas câmeras que, quando você faz a foto, você vê, mas por que eu enquadrei certinho e não está igual? Por causa dessa cobertura, mas boa parte deles, olha, já é todos 100%. Viewfinder Magnification é o zoom que você pode dar, né? Viewfinder Resolution é a quantidade de cores que ele trabalha. Photography Features, seria recursos de fotografia, ou seja, como a câmera trabalha na hora que você está fotografando. O que é esse mínimo shutter speed? É você configurar a abertura da cortina, como eu expliquei para vocês. Quantos segundos ela faz no mínimo, ou seja, 60 segundos, 30 segundos, ou seja, você consegue fazer uma foto noturna com os carros passando. Para passar disso, você vai precisar de um controle remoto para acima de 30 segundos. E aqui você vê quantos segundos cada uma deixa a cortina aberta para você fazer fotografias noturnas. O que é esse Maximum Shutter Speed? Ou seja, é a velocidade máxima, é a abertura mais rápida que ele consegue, ou seja, aquela fotografia que eu falei para vocês do bater de asas do beija-flor, é o mais rápido que ela consegue, é 1/8, não sei nem como é que fala isso, de segundos, 1/8000 de segundos, ou seja, é muito rápido. Aperture Priority, ou seja, prioridade de abertura. Você configura a câmera que você escolhe qual abertura do diafragma da lente que você quer e a câmera automaticamente faz todas as outras configurações. Eu quero que a abertura seja essa. E aí você configura e o resto, a velocidade, o ISO, etc., ele faz tudo automaticamente. Você configura isso. Shutter Priority, ou seja, é a velocidade que você quer. Você escolhe a velocidade da abertura da cortina e ele faz as outras configurações de forma automática. E aí, Manual Exposure Mode é você poder configurar a câmera completamente manual. Subjective Scenes Mode é você poder fazer algumas configurações, como por exemplo, fotografar spot, fotografar macro, que seria pequenos objetos, etc. Ele diz se tem ou não
essa configuração da câmera. E aqui tem Scenes Mode, que seria modos de cena, ou seja, você vai fotografar no outono, aí você configura lá na câmera e faz as fotos, aí faz todas as configurações automáticas. Você vai fotografar objetos muito próximos, e aí ele faz toda a configuração de forma automática. Vai fotografar um pet, e aí você coloca essa configuração e ele automaticamente faz todas as configurações para você. E aí todas essas câmeras têm essas opções que você escolhe. Built-in Flash nada mais é do que um flash acoplado, ou seja, algumas câmeras têm, outras não. A gente raramente ouviu alguém utilizar esses flashes acoplados na câmera. Só num caso de emergência que nós usamos esse tipo de flash. Esse flash range qual é a distância máxima que esse flash consegue alcançar para fotografar. E aqui ele diz 12 metros, como a maioria deles. External Flash. Ele tem a possibilidade de colocar um flash aqui em cima. O nome desse objeto aqui é sapata, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é chamada de hot shoe, ou seja, um sapato quente. Flash modes é os tipos de configuração de flash que a câmera tem, ou seja, colocar automático, a câmera liga ou não o flash se naquele local precisa ou não. Red Eye é se, geralmente quando você faz uma foto com flash, os olhos ficam vermelhos e a câmera consegue tirar isso. Quer filmar, se você quer fazer vídeos com boa qualidade, você tem que ficar de olho aqui. Quem lembra das primeiras televisões LCD, plasma que tinha antigamente, a maioria delas era Full HD, ou seja, elas filmavam numa quantidade de 1920 por 1080 pixels. Isso era a qualidade de vídeo. Hoje, as novas televisões, elas têm uma qualidade de 4K. O que é esse 4K? Tem quase 4.000 pixels de linhas horizontais. Que isso lembra um pouco da questão de megapixel, mas nós estamos falando de vídeo. Se você quer filmar em 4K, você precisa ficar de olho nessas câmeras. Entretanto, aqui no Brasil, as câmeras que filmam em 4K são muito mais caras. Outra coisa, computador para editar vídeos em 4K precisam ser praticamente de última geração. Senão, você vai ter muita dificuldade de conseguir editar esses vídeos. Hoje, boa parte das pessoas que filmam casamento, eu não conheço fotógrafos que já filmam em 4K e entregam isso para o cliente. Boa parte filma em Full HD. Então, a resolução, você vai ver dessas duas câmeras aqui no início, elas são de Full HD, ou seja, 1920 pixels por 1080. Elas eram conhecidas como qualidade de 1080p, beleza? Ou seja, que seria Full HD. As câmeras mais atuais, elas já filmam em 4K, ou seja, são essas aqui, ó, 3840 por 2160 pixels. Já essa Z9, ela filma em 8K. Vou falar para vocês. Vocês vão precisar de um computador extremamente caro para conseguir editar um vídeo em 8K. Inclusive, você precisa de um monitor para isso. Esse meu monitor, ele só consegue rodar vídeos em 4K, que é o tipo de vídeos que eu tenho. Que, inclusive, o meu computador, para editar, eu tenho muito trabalho quando o vídeo ele é um pouco longo. Inclusive, esse é um desses vídeos. Então, se você vai querer uma câmera que filme em 4K, você tem que ficar de olho exatamente nesta resolução. Esse 30p, 25p, 24p nada mais é do que os frame rates. O que é frame rates? Você sabe como é que começou o cinema? O cinema começou quando os irmãos Lumière fizeram várias fotografias em sequência e viram que ela poderia se movimentar. A partir daí, uma imagem que se movia. Ou seja, todo vídeo que você assiste é uma sequência, vamos assim dizer, de fotografias que ela faz e que se forma um vídeo. Ou seja, um vídeo que você vê aqui 30p, ou seja, são 30 quadros por segundo que ela faz. O que isso interfere para você? Caso você queira fazer um vídeo em câmera lenta, por exemplo, você vai precisar de uma qualidade de 120p, ou seja, 120 quadros por segundo. É muito para uma câmera captar. Essa câmera Z9,
Ela é a única que tem aqui que consegue filmar em 4K e fazer 120 quadros por segundo. Ou seja, ela consegue fazer vídeo em câmera lenta em 4K. É uma câmera muito cara, correto? Então, aqui você vai saber o seguinte, que se você quiser fazer vídeos aleatórios, 30p dá tranquilo. Acima disso, você vai precisar de uma câmera um pouco mais cara, tanto que você está vendo que boa parte delas filma em 4K em apenas 30 quadros por segundo. Apenas a Z9 consegue fazer a mais do que isso. Aqui é se a câmera tem um ou dois microfones, ou seja, se a câmera tem dois microfones, ela grava em estéreo. Boa parte delas atualmente já são câmeras que gravam com dois microfones. Speaker significa que ela tem caixa de som. Por que está escrito mono? Porque só tem uma caixinha de som. Vamos aqui para storage, que seria armazenamento. É o tipo de cartão de memória que essa câmera suporta, que seria esse tipo de cartão de memória que boa parte das câmeras fazem atualmente, que seria o cartão SD. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é quando vocês quiserem utilizar uma câmera para filmar em 4K, vocês precisam ver a velocidade do cartão de memória. Eu utilizo um cartão de memória que grava 250 megas por segundo para que ele consiga gravar. Senão a câmera ela não consegue filmar longos vídeos. Fiquem de olho nisso, beleza? Storage includes se a câmera ela tem um cartão de memória, vamos assim dizer, ou um HD dentro dela já incluso. A maioria delas não tem, só a Hasselblad que tem 1 tera. Eu não sabia que a Hasselblad já tinha um HD de 1 tera dentro dela. Incrível, ou seja, não precisa de cartão de memória. Conectividade, ou seja, como é que a câmera se conecta a um computador? Ou seja, USB. Todos aqui estão USB, e os modelos mais novos de USB 3.2, ou seja, que ele consegue enviar fotos de uma forma bem rápida para o computador, caso você precise. USB Charging é se a cabo USB você consegue carregar a bateria que tem dentro da câmera. HDMI é se a sua câmera ela tem a possibilidade de ter uma saída HDMI para ligar num monitor externo, ou seja, enquanto você filma, você utilizar um segundo monitor para conseguir ver o que está acontecendo. Inclusive, o filme, quando eu olho para cima, é porque tem um outro monitor ali que eu consigo ver com uma qualidade bem melhor, tudo isso que a gente está filmando agora. Todas elas já têm praticamente uma saída HDMI. Microfone port tem uma entrada para microfone. Praticamente todas as câmeras atualmente já vêm também com entrada. Headphone é você poder colocar fones de ouvido. Apenas a D5600 e a Z50 não vem. Como eu falei para vocês, a Z50 ela é uma câmera amadora. Antes de eu começar a gravar, inclusive, eu pego o fone de ouvido que está bem aqui, eu ouço se está funcionando tudo bem o microfone e eu começo a gravar. Wireless, sem fio, né? Você poder conectar a câmera sem fio para o seu celular ou para um computador para você descarregar as imagens, ou enquanto você faz as fotos, elas automaticamente são enviadas para o computador, que o nome disso é tethering. Abre o software que eu utilizo, por exemplo, o Adobe Lightroom, e enquanto você está fazendo as fotos aqui, ele vai enviando tudo para o computador. O problema disso é que é um pouco lento, né? Você faz a foto, ele vai enviando, faz a foto, ele vai enviando. E às vezes a câmera pode travar um pouquinho enquanto faz isso. Wireless Note está falando um pouco sobre que tipo de conexão wireless a câmera tem, né? Que é wireless, aquele Wi-Fi comum, né? Que a gente utiliza pela internet, e o Bluetooth, que boa parte das câmeras tem atualmente. Entrada para controle remoto, né? Boa parte delas tem. Tem controles remotos sem fio, tem controles remotos com fio e tem também você utilizar pelo celular atualmente. E por um aplicativo você pode fazer fotos pela sua câmera. É muito legal. E ele às vezes até envia para o seu celular automaticamente. Físico, aqui ele já está falando sobre o corpo físico. Environment Sealed. O corpo da câmera ele é selado. O que significa ser selado? É aquilo que eu falei para vocês. Se ela é resistente à poeira, ou seja, areia, né? Imagina que você vai fotografar, como eu falei, lá no Lençóis Maranhenses ou em Dubai. A areia pode entrar dentro da sua câmera, da mesma forma como você fotografar durante uma chuva, na verdade chuvisco, né? Tem que tomar cuidado com essa chuva. Battery Pack nada mais é do que isso daqui, ó.
esse Battery Pack é você poder utilizar isso aqui, ó. É você utilizar para poder utilizar mais de uma bateria. Battery Description é o tipo de bateria que a câmera usa, né? E aí já tem esses detalhes um pouco mais complexos. Battery Life. Cada bateria, quantas fotos ela aguenta? Olha aqui, ó. A D7500 tira 950 fotos com apenas uma bateria. É quanto cada carga da bateria de fotos elas fazem. Peso da câmera, né? E aqui você está vendo que ó, aquela Compact SLR, que é a D5600, pesa apenas 400 gramas. Já uma D7500 pesa 700 gramas. E aí você vai vendo, ó, uma D850 pesa 1 quilo. Isso é importante às vezes, você vai aguentar ficar carregando 1 quilo de câmera para fotografar durante um bom tempo. Às vezes é importante você também pensar um pouco nisso na hora de comprar uma câmera dessa. A Z9 pesa 1,3 kg. Com um detalhe, isso daqui é sem a lente, tá? Tem lentes que vai fazer a sua câmera ficar muito mais pesadas. E imagina se você colocar ainda um flash em cima, vai ficar muito mais pesada. Dimensions seria o tamanho dela. E aqui ele está falando Other Features, ou seja, outros recursos, né, que a câmera pode ter, ou seja, se tem GPS. Essa questão do GPS ela é interessante, boa parte delas não tem. Mas é você fazer as fotos e já automaticamente na fotografia ficar marcado onde é que aquela foto foi feita. Time-lapse recording é você poder fazer várias fotografias e criar um vídeo de time-lapse. Eu já fiz muito isso, só que isso destrói a cortina da câmera. E agora vou mostrar para vocês como eu faço algumas comparações. Agora eu vou fazer uma pequena comparação aqui para vocês, pessoal, para vocês verem mais ou menos como é que vocês podem avaliar câmeras semelhantes. Ó. Uma Nikon Z6 ela é muito parecida com uma Canon R6, fabricadas praticamente na mesma época, com um preço um pouco similar. Né? E aqui você vê, ó, uma tem 25 megapixels, a Canon tem 20, né? Aí sensor full frame, o tamanho do sensor, e aí você vê ó, que o sensor da Nikon Z6 é uma BSI CMOS, enquanto a Canon utiliza um CMOS mais antigo. Aqui você vê a quantidade de ISO, que o ISO da Canon já é um pouco melhor do que o da Nikon. Ou seja, isso daqui é bom para vocês fazerem essas pequenas comparações. Ah, será o que é melhor aqui, o que é melhor ali? Aí você vai ver, ó, a Canon já ganhou aqui, ó, ela filma em 4K em 60 frames por segundo. A Nikon Z6 grava 4K em 30 frames por segundo, ou seja, ela já tem uma qualidade de vídeo um pouco mais inferior, mas a qualidade de foto é superior. Foi um desses motivos que eu comecei a fotografar com a Nikon, porque eu queria inicialmente fotografar e não filmar. E a Canon, ela sempre, vamos assim dizer, ganhou mais do que a Nikon, porque a Nikon ela sempre se focou muito em fotos, enquanto a Canon tanto em fotos quanto em vídeo, e mais em vídeos. E ela sempre criou câmeras com uma qualidade de vídeo sempre superior quando a concorrência é com a Nikon. Então são essas pequenas comparações que você faz que você pensa, meu Deus, qual é a melhor câmera que eu compro? E aí você faz essas comparações e você vê. Por isso que é importante você conhecer você mesmo essas câmeras. Quando eu vou no YouTube olhar reviews, geralmente eu gosto de ver muito, quero ver vídeos de testes dessa câmera. Por exemplo, eu vou no YouTube e eu digito Nikon Z6 testes de vídeo em 4K. E aí eu vejo como é que são feitos os vídeos em 4K. Como é que eu faço para ver a qualidade de imagem? Eu entro no Flick, eu vou no Google e digito Flick Groups Nikon Z6. E aqui eu vou ver da Nikon Z6 todas as fotos que foram feitas apenas com a Nikon Z6. E eu olho, pô, que interessante. E aí você pode chegar aqui e testar. Deixa eu ver como é que foi feitas as fotografias de forma noturna. E aí eu vou ver fotos noturnas feitas com a Nikon Z6 dentro do Flick. É dessa forma que você mesmo começa a olhar e ver, cara, qual é a melhor câmera que eu preciso para mim? Eu vou filmar? Eu vou fotografar? Beleza, eu preciso de uma câmera 4K agora, eu vou fazer vídeos em 4K, eu vou conseguir editar esses vídeos em 4K, e aí você começa a fazer essas pequenas comparações, você mesmo. Se alguma coisa ainda ficou em dúvida,
pesquisem no Google, aprenda profundamente mais sobre isso. Se vocês não entenderam, ficou alguma questão no ar, escreva aqui nos comentários ou pesquise vocês mesmos. Gente, vocês precisam aprender a pesquisar. Para concluir, no filme Matrix 1, tem uma cena muito memorável, quando o personagem Cypher está em um restaurante com o agente Smith. E ele fala sobre aquela carne que ele está comendo, que ela não existe. Mas é a Matrix enviando sinais daquela carne para o cérebro dele. E depois ele faz um discurso bem poético falando sobre como aquela carne é saborosa. Mas isso já é uma realidade. Você vai no supermercado, boa parte dos produtos tem escrito sabor de. Você compra uma carne com sabor de picanha, um doce com sabor de chocolate, e você acha que está consumindo chocolate ou que está consumindo aquela carne. Mas não é. É algo genérico que colocaram um sabor. É uma mera essência. A câmera fotográfica acontece a mesma coisa. Algumas pessoas chegam até a dizer que estão vendendo uma câmera profissional e ela não é. E você é enganado e cai nesse ponto. Todos os produtos eletrônicos que nós compramos, nós devemos estudá-los para saber exatamente se eles vão suprir aquilo que nós estamos precisando. Porque a maioria das empresas, eles vendem produto que eles desejam para você. E você acaba sendo moldado por eles. E isso não é discurso contra o capitalismo, mas todo mundo faz isso conosco, sempre desejando mostrar que eles têm o melhor para você. É confuso, mas eles estão criando desejo em você. E veja se realmente aquilo vai te suprir. É curioso porque eu já falei várias vezes aqui no canal que vivemos um momento de crise existencial de todos à nossa volta. Que ninguém sabe o que deseja de bom para si mesmo, porque outras pessoas fazem isso por você. Por isso temos tantos conflitos. Muitas coisas que você gosta, entre aspas, é algo que foi moldado para você acreditar que gosta. Se você é um fotógrafo, automaticamente você é um artista. Dentro de cada clique da câmera é uma criação sua. Ninguém deve dizer como deves fazer isso. Por isso é importante aprender a ter um certo autocontrole, começando pelas escolhas que você faz na sua vida. E em tudo. Conheça bem o produto. Veja se o equipamento vai suprir a sua necessidade como artista. A escolha, a criação, vem do fotógrafo. Talvez você já possua uma câmera e ela faz coisas que você não tem a mínima ideia porque você não conhece o equipamento que você tem. O que a maioria das pessoas querem é pegar uma câmera boa, moderna e sair clicando, sem conhecer profundamente o seu equipamento. E para concluir, quando você for comprar uma câmera fotográfica, não fique olhando reviews de novos equipamentos. Na verdade, eu nem sei o que tem de novo no mercado. Por isso, eu fui até algumas feiras recentemente e não vi nada de novo por lá. Senão, você fica desejando sempre novos equipamentos e mal aproveita o que você tem em mãos. Compre sua câmera, fotografe bastante, conheça o equipamento que você tem. Leia o manual de instrução, que é muito importante. Muitos fotógrafos ficam também viciados em comprar equipamentos e acessórios de fotografia que mal usam. E nunca vão aprender a fotografar bem. A câmera é apenas um equipamento. Ela não vai fazer a sua foto ficar bonita, mas é você saber controlar a sua câmera. Por isso, tem tantos fotógrafos, assim como eu, que amam fotografia analógica, porque ela limita o fotógrafo a utilizar um recurso bem escasso. É como você está correndo de Fusca junto com carros de Fórmula 1. Esse vídeo é longo e eu agradeço quem ficou até o final. Vivemos uma geração TikToker que quer aprender tudo em vídeos de 30 segundos e não quer sentar numa cadeira, estudar, ler livros. Ninguém aprende nada com uma frase, mas ela vai te impulsionar a querer, a buscar mais conhecimento. Por mais que todo livro, curso, conhecimento que eu tenho buscado para mostrar a vocês, eu ainda me sinto um mero analfabeto, acredite se quiser. Eu agradeço a todos por ficarem até o final e até o próximo vídeo.